Olá, sejam muito bem-vindos a mais um case de sucesso. Hoje eu estou aqui com o Dr. Jonas e nós vamos falar sobre tecnologia, em especial sobre como o EasyJur contribuiu para o crescimento e eficiência da sua equipe. O Jonas vai contribuir para nós um pouquinho da sua jornada, como foi o seu crescimento aqui conosco. Inicialmente, Jonas, muito obrigada por topar participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela vai ser enriquecedora para quem nos assiste. E para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse e contasse como era a sua rotina antes da chegada do EasyJur. Obrigado, Júlia. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra também estar participando disso. E como vocês já tinham falado para a gente, o nosso crescimento também acompanha o de vocês. Em quase 2 anos de contrato com o EasyJur, eu já percebo mudanças significativas e positivas do sistema e que desde o início, na versão de entrada, quando eu contratei o sistema, já foram soluções trazidas para o meu escritório que melhoraram bastante a rotina do escritório, que é exatamente esse o ponto. Para eu poder falar sobre a melhoria de rotina, eu tenho que falar um pouquinho da minha história, que eu saí de uma sociedade maior para poder iniciar minha carreira solo. Então, eu vim com a minha experiência já de 10 anos de advocacia e eu percebia que as ferramentas que eu tinha, elas não estavam acompanhando aquilo que eu queria alcançar. Então, na busca, no início dessa minha nova trajetória de carreira solo, eu busquei a ferramenta que se adequasse ao que eu queria fazer, né? E o EasyJur, ele conseguiu atender a todas as expectativas, né? Então, antes de conhecer realmente a ferramenta, eu fiz aquela experiência, eu acho que eu fiz um trial de 15 dias e gostei. Tudo que eu estava querendo fazer, o EasyJur proporcionava e desde então, como eu digo, eu não sou um cliente, eu sou um fã também no sistema, porque o EasyJur, ele trouxe para mim, uma das coisas que para mim foi primordial, foi o workflow. E, além disso, quando a gente sabe que advogado é multitarefa, quando a gente tem que trabalhar com a tela do e-mail, a tela da comunicação com os clientes, a tela de uma gestão, CRM, a tela do acompanhamento processual, essa alternância de telas, ela tira muito nosso tempo e atenção. E a nossa produtividade vai lá para baixo. Então, desde o início da proposta do EasyJur, que é concentrar a atenção e os atos do advogado e de todos os operadores do escritório na plataforma, ela está sendo muito feliz e a gente está conseguindo bastante produtividade a respeito desse conceito que o EasyJur traz, que é justamente você concentrar os seus atos ali no programa, no sistema, para que você possa ter um aumento de produtividade. Bacana. Você chega a mencionar nessa sua fala sobre uma das nossas principais ferramentas, que é o workflow. Você acredita que o workflow e também a usabilidade dos grupos e etiquetas, que foi ali um destaque também na sua usabilidade, otimizou o seu tempo e trouxe ali uma aceleração para a sua rotina? Perfeito. O workflow ele foi a principal característica do EasyJur que me fez escolher por essa plataforma. Por quê? Como o nosso trabalho é rotineiro, então existe uma necessidade de automação. Você ganha um padrão se você consegue automatizar rotinas e você consegue distribuir tarefas com mais assertividade. E isso tira bastante do tempo que a gente despenderia ali com o refazimento de tarefas, com a repetição de tarefas. Então, todas essas tarefas repetitivas, o workflow nos ajudou a ter confiabilidade também no andamento. E uma parte que é muito importante, que é um valor que eu prezo aqui no escritório, é a expectativa do cliente. Então, quando a gente tem um workflow bem programado para cada etapa de um processo ou para cada etapa de um atendimento, você também consegue entregar essa previsibilidade para o cliente. E aí o cliente fica mais confortável de acompanhar os passos, sabendo que você tem ali uma programação bem estruturada. Bacana. Ainda dentro dessa linha, né, voltada ali para a padronização dos seus procedimentos, dos seus fluxos de trabalho, eu imagino que, como você mesmo disse, essa foi uma das suas a principal ferramenta que fez realmente você contratar o sistema EasyJur. Além dos workflows, dos grupos, a gente nota uma crescente bem significativa na usabilidade do nosso módulo de novos negócios.
Ali a gente percebe que você conseguiu construir uma rotina comercial dentro da plataforma. Conta para nós um pouco como que foi o seu crescimento dentro dessa ferramenta em específico. Perfeito. Essa ferramenta do Workflow, que é a parte de novos negócios, que também coloca ali, né, um passo a passo de tarefas para a gente, ela foi uma novidade para mim, que trouxe também uma melhoria muito grande. Porque quando a gente tem que pensar em atender um cliente, atender uma pessoa que ainda vai se tornar um cliente, e tem muitas pessoas envolvidas, não somente na parte jurídica, mas também na parte administrativa, você precisa de algo que possa te dar um norteamento, né? Olha, você precisa saber em que situação está com aquele cliente, se já realizou um primeiro atendimento, já apresentou a proposta, se o cliente está naquela fase de negociação. Então, todas essas etapas já previstas ali nos novos negócios facilitaram bastante a nossa comunicação pré-contratual, e a parte, resgatando também a parte de tagueamento, né, que são as etiquetas, percebendo que elas podem ser colocadas em todos os módulos, facilitaram bastante esse uso do sistema. Isso permite que a gente tenha, por exemplo, uma tomada de decisão baseada em dados. Quais são os meus clientes do tipo, os clientes que vêm determinada indicação. A gente consegue colocar tudo com essas etiquetas, e elas facilitam também a organização interna do escritório. Você consegue enxergar o seu escritório de uma maneira mais ampla. Bacana. A gente nota também, Jonas, uma usabilidade ativa ali no seu financeiro, né? Você veio a usufruir da conta digital, hoje você já é um usuário ativo dentro desse produto, o que acaba comprovando a consolidação da sua gestão. Você capta o seu cliente dentro do nosso módulo comercial, faz a gestão dele nesse CRM, recepciona ali no financeiro, acaba tendo uma automação através da conta digital e entrega a sua demanda ali na parte jurídica. Conta para nós como que foi a usabilidade, em especial na conta digital. Maravilha, Júlia. Esse ciclo todo que você acabou de narrar, a melhor parte é que ele acontece sem a minha presença. Então, eu iniciei o sistema com aproximadamente 20 clientes cadastrados, e hoje eu estou com um pouco mais de 200. E se eu tivesse que tratar diretamente ou colocar pessoas para tratar diretamente com o cliente, para emitir boleto, fazer cobranças, verificar se houve pagamento, eu teria que gastar muito mais com o pessoal, ou então eu teria que gastar muito mais tempo para poder lidar com esse aspecto financeiro. Além disso, tem a questão da organização financeira que o próprio sistema estrutura para a gente. O pagamento automatizado de boletos, que lança no cadastro do cliente aquela receita, me dando a tranquilidade de que aquilo foi pago, que o cliente não precisa nem mandar o comprovante. Isso melhora bastante o uso do nosso tempo e facilitou. Eu tenho aproximadamente 200 clientes hoje, então se eu tiver que mandar boleto para todos, tiver que perguntar para todos se eles pagaram ou não, e são boletos recorrentes, que foi uma das coisas que eu também inovei no meu escritório através do Ziju, falando sobre honorários recorrentes. E a conta digital vinculada facilitou bastante justamente por isso, porque eu tenho um cadastro vinculado a uma conta bancária, um cadastro de cliente, que o pagamento vem automatizado e cai direto naquela conta. Então, toda a organização do histórico do cliente, se ele está devendo, se ele não está devendo, o que já foi pago pelo escritório, a organização financeira do escritório, ela está toda ali e é confiável. E para estes clientes, por exemplo, devedores, a ferramenta consegue, inclusive, notificá-los, né? Assim que a cobrança ela é gerada, ele encaminha uma notificação diretamente para o cliente. Bem nessa linha de otimização de tempo. Você não precisa ter um operador para averiguar ali se os boletos foram pagos ou não. A própria ferramenta já consegue notificar o cliente. Perfeito, é exatamente isso. Bacana. Ainda dentro ali das principais ferramentas que a gente percebe, né, uma usabilidade bem ativa, recentemente você veio a fechar com a gente nos serviços do LegalOps. E aí eu queria entender um pouco como está sendo a sua experiência com o LegalOps, que é um serviço novo do EasyJuro, um produto novo, e se o LegalOps ele te ajudou na delegação das atividades. Sim, bastante. Dentre as atividades do escritório, isso eu sempre falo para a equipe, você pode ter um advogado trabalhando em carreira solo, ou você pode ter um escritório grande. As atividades são as mesmas. A diferença é que você tem mais de uma pessoa ou não para desempenhar essas tarefas.
Então, especialmente na tarefa de gestão de prazos e tarefas, especialmente do escritório, ter alguém que saiba usar o sistema, que é a contratação do LegalOps, alguém que faça esse serviço de controladoria, facilita bastante o nosso trabalho. O advogado da equipe, ele só recebe o prazo já cadastrado no sistema para analisar. Então, o advogado não precisa abrir as intimações, o advogado não precisa ir até o sistema de acompanhamento de processos para poder saber o que ele tem para fazer naquela semana ou naquele dia. Ajuda também a programar as tarefas da semana, porque ao invés da equipe parar para baixar as intimações e programar os prazos, a nossa agenda da semana já está montada ali com os compromissos do dia. E, além de que a controladoria, ela é um serviço bastante complexo. Então, facilitou bastante o nosso trabalho para a gente não ter que depender de alguém ou gastar muito com alguma pessoa muito especializada no assunto, né? E a própria ferramenta do EasyJur nos proporciona isso. Perfeito. Para quem nos acompanha, o Dr. Jonas fechou conosco o serviço de controladoria do LegalOps. Hoje, essa esfera da EasyJur consegue oferecer um serviço de controladoria dentro da própria plataforma. É feita a leitura da própria intimação, publicação, é encaminhado esse prazo para o advogado e o advogado faz o tratamento, otimizando o tempo do advogado. Ainda dentro aqui das principais ferramentas, né, que a gente percebe aí uma usabilidade bem ativa, a gente também acompanha, Jonas, o seu crescimento conosco. A gente percebeu que você fez ali diversos upgrades, fez uma atualização no seu plano. Conta para nós, como que o EasyJur ele suportou essa sua expansão, esse seu crescimento? Excelente pergunta, Júlia. A ida para uma carreira solo e a busca por essa ferramenta me permitiram também procurar formas de atender tudo que eu precisava. Então, o cadastro das intimações, por exemplo. O EasyJur já tem essa ferramenta de cadastro de intimações. Aí já busca as publicações diretamente no meu CRM. Então, quando eu precisei fazer a implantação dos processos que eu já tinha e a implantação dos clientes, isso foi bastante facilitado. Porque eu tanto tinha clientes sem processos cadastrados, que eu tive que cadastrar depois, quanto eu tinha processos sem pessoas previamente cadastradas. Então, o EasyJur ele faz esse concatenamento de informações, ele vincula a pessoa ao processo identificado na publicação. Então, o primeiro momento que eu faço o registro é justamente sobre a entrada do primeiro plano que eu adquiri, né? Que foi a implantação de todas as informações que eu tinha. O segundo momento já foi por necessidade justamente do crescimento. E esse segundo momento, que foi a mudança de plano para algo mais robusto, que já incluía também a conta, já incluía, aumentava o número de intimações de advogado e também aumentava a quantidade de processos do push. Isso me ajudou nessa ampliação de serviços e precisamos falar da parte financeira também, né? O upgrade ele não foi tão caro, vamos pensar assim. Então, eu consigo pensar em triplicar a quantidade de clientes, a quantidade de processos e a quantidade de intimações, ou seja, triplico minha capacidade operacional sem necessariamente triplicar o meu gasto com o sistema. Então, essa mudança ela foi necessária porque o sistema também me ajudou com esse crescimento e eu precisei ir adquirindo novos módulos. Bacana. Dr. Jonas, na perspectiva de um sócio que busca estruturar e crescer com segurança, qual foi o ápice da sua carreira que fez com que você mudasse o seu controle, a sua gestão e adquirisse ali uma plataforma EasyJur, uma plataforma jurídica, que no caso foi o EasyJur, e você tivesse a certeza que estava no caminho certo? Conta para nós, qual foi esse momento exato? Eu acho que, enquanto eu estava pesquisando plataformas, eu acho que eu assisti um vídeo do Vinícius Marques falando que o EasyJur ele não era apenas um software, não era apenas um sistema, ele é uma metodologia. Eu acho que esse foi o ponto principal, porque antes dessa virada, como eu falei, da minha carreira solo, eu tinha bastante processo, bastante cliente, uma equipe grande, mas eu não tinha a metodologia correta, embora tivesse ferramentas para isso. Talvez eu tivesse ferramentas e não soubesse aplicar uma metodologia eficaz ali. Então, quando eu pude
aplicar as ferramentas que eu queria, quando eu pude colocar a minha metodologia de trabalho, essa foi a principal filosofia que eu entendi que foi mais válida para essa mudança, que é justamente o EasyJur ser uma metodologia de trabalho que te facilita a vida enquanto sócio, enquanto administrativo, enquanto advogado do operacional. E eu, na visão de sócio, eu consigo ter o operacional, o financeiro, eu consigo ter a gestão e, como eu sempre falo, uma gestão baseada em dados, né? Você toma decisões baseadas em dados. Todas as informações que estão ali no sistema estão de fácil acesso, permitem que a gente faça uma análise econômica de cada demanda, análise econômica de processos, previsão de caixa, previsão de receita, e isso, para mim, que acumulo funções também no escritório, é primordial para que eu tenha tempo. E uma das coisas principais que eu posso dizer de todos os benefícios que o EasyJur traz para mim é ter tempo para o meu cliente. Eu não preciso ficar muito tempo gastando tempo e energia numa tarefa repetitiva, uma tarefa operacional, porque eu já tenho uma ferramenta que faz isso para mim. E eu tenho mais tempo para ficar ali com o meu cliente. Ótimo. Essa sua fala de que a gente não vende um software, ela é totalmente verdade. Porque aqui nós temos uma equipe preparada para atender os advogados. Nosso processo de implantação ele vai muito além do que só mostrar como funciona cada ferramenta. A gente, de fato, tenta implantar ali a rotina do escritório, traz esse operacional para dentro do sistema EasyJur. Eu fico muito feliz de te ouvir, Jonas. Muito feliz mesmo de ver o seu crescimento aqui com a gente, de ver essa parceria duradoura. Espero te encontrar mais vezes aqui no Case de Sucesso para a gente fazer a atualização desse nosso vídeo. E vocês que nos acompanham, depois deem uma olhada no nosso blog para acompanhar o crescimento do Jonas. Ali nós temos os números expressivos de crescimento dele dentro da plataforma EasyJur. Jonas, muito obrigada por participar dessa conversa, foi enriquecedora. Espero que as pessoas que nos assistam também tenham gostado da história do Jonas e que venham a crescer junto com a gente. Venham a participar também aqui do nosso processo de implantação, venham a aderir à plataforma EasyJur. Agradeço mais uma vez, Jonas. Até. Obrigado, Júlia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.